Muito bom dia a todos, bem-vindos. Neste espaço muito intimista e pensado ao detalhe para estarmos aqui como amigos, amigas, clientes, não clientes, parceiros, mas fundamentalmente para vos proporcionar um momento de reflexão num momento e numa altura onde Portugal está e continuará a estar dentro de uma grande complexidade económica, social, laboral. Entre três aspectos fundamentais. A relação com a chefia, a relação com o tipo de trabalho e a relação com a empresa e o tipo de cultura que a empresa tem, que somos todos nós que a construímos. Estes três aspectos nunca deixaram de ser, para mim, os aspectos mais importantes naquilo que é isto que nós estamos aqui a ver, trabalho e mérito. Foi isto que eu senti ao largo destes 25 anos, foi isto que eu senti ao largo de toda a minha carreira profissional e principalmente, quando estou quase a chegar aos meus 50 anos, olho para trás e digo comigo mesmo, e digo para mim mesmo, que bonito que é todo este ciclo de aprendizagem que eu tenho no dia-a-dia, com os meus colegas, com clientes, com parceiros, com amigos, com família, e ver que toda esta base que nós vivemos de trabalho e mérito consegue efetivamente estar presente se for bem desenvolvida e se for bem enquadrada. Será que as oportunidades são para todos? Eu sou a Maria Azevedo, cofundadora e responsável pelo programa de formação na Teach for Portugal. Uma organização que trabalha para garantir que o código postal de uma criança não limita as oportunidades que tem ao longo da vida. Sintam-se na pele da Cristiana, da Rita, da Yara. Sejam o Rui, sejam o Lian, sejam o Carlos, sejam a Inês, o Leandro ou a Benedita. Eu vou fazer um conjunto de afirmações e vou pedir-vos que reajam de acordo com a história do aluno no vosso papel. Dá um passo em frente se cresceste numa família emocionalmente estável. Dá um passo em frente se na escola não ouviste comentários pejorativos sobre ti, devido à tua raça, local onde vivias ou qualquer outra evidência da tua condição social. Aquilo que vemos na imagem representa o nosso ponto de partida. Mas notem, nenhuma das afirmações anteriores se referia a algum evento que estivesse no nosso controle, que dependesse do nosso esforço ou da nossa capacidade. Aquilo que vemos na imagem é o resultado da desigualdade de circunstâncias em que nascemos e vivemos. O nosso ponto de partida para a vida. Pergunto-vos, parece-vos que todos têm a mesma possibilidade de atingir a meta? Dentre os países da OCDE, Portugal é um daqueles em que a condição socioeconómica mais condiciona os resultados escolares dos alunos. E para que tenhamos atenção, esta realidade começa muitas vezes ainda antes das crianças nascerem. Por exemplo, um dos principais preditores de sucesso escolar é o nível de escolaridade das mães. Se olharmos para todas as crianças cujas mães deixaram a escola no final do 9º ano, apenas 31% delas, menos de 1/3, chega ao final do 9º ano sem nunca ter chumbado e sem ter negativa a português ou a matemática. O que isto significa é que 52% dos alunos de famílias carenciadas chumbam pelo menos uma vez até ao 9º ano de escolaridade. E quantas pessoas é que esta realidade afeta? 38% dos 1,3 milhões de alunos que atualmente frequentam o sistema educativo português têm apoio social escolar. O que é isto? É uma medida, um subsídio, garantido a famílias de muito baixo rendimento. Para terem ideia, estamos a falar de famílias cujo rendimento anual per capita ronda os 3.000 ou 6.000 euros para os escalões A e B. Será que nós conseguimos imaginar o que é ter um rendimento anual semelhante àquele que é, às vezes, o rendimento mensal de alguns de nós? O que é que será que estes números nos dizem? Que o sucesso escolar de uma criança é fortemente influenciado por aquilo que são um conjunto de fatores alheios ao seu próprio esforço. No nosso país, o salário médio de profissionais com ensino secundário ronda os 1.000 euros brutos por mês.
Já quando falamos de profissionais com uma licenciatura, vemos um aumento de 72%, que corresponde a cerca de mais 750 euros brutos por mês. Este valor faz a diferença, muda a condição de vida das pessoas. Além disso, filhos de profissionais que atingem ou ocupam posições de chefia ao longo do seu percurso têm uma probabilidade 5 vezes superior de eles próprios atingirem posições de chefia, quando comparados com filhos de trabalhadores manuais. O que isto nos diz é que a massificação do ensino superior é crucial à promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. É importante salientar e que todos estejamos conscientes que no nosso país leva cerca de 5 gerações a que uma família de baixos rendimentos atinja um rendimento médio. O que isto significa é que se eu nascer numa família de baixos rendimentos, os meus filhos, netos ou bisnetos terão muito pouca probabilidade de atingir um rendimento médio. Apenas os meus trinetos terão melhores oportunidades. Quem nasce em condição de desigualdade tem à sua frente, à partida, um conjunto de barreiras adicionais, barreiras difíceis que lhe são impostas. E perante a impossibilidade de as ultrapassar, estas pessoas passam a acreditar que o esforço não compensa. Ou então, acreditando na justiça do sistema, acreditam que o facto de eles próprios não conseguirem atingir o sucesso é devido à sua falta de capacidade. Estas crenças têm implicações muito claras na sua postura no mercado de trabalho, na sua forma de olhar para o mérito próprio, para o mérito dos outros. Por exemplo, alguém que, tendo passado condições de adversidade muito difíceis, pode acreditar que foi obra do acaso, foi sorte. Estas pessoas não acreditam que haja muito a fazer para equilibrar a balança de oportunidades. Ou temos sorte ou... Outras, tendo com muito esforço ultrapassado as barreiras que lhes foram impostas, podem achar que o sistema é justo e que o esforço compensa, tem resultados. Perante o seu caso próprio, podem tornar-se intolerantes ao erro, incapazes de empatizar com aquilo com o que são as condicionantes dos outros. Considerando o sistema justo, estas pessoas tornam-se por vezes difícil relação ou têm mais dificuldade em gerir aquilo que são as dificuldades no local de trabalho. A construção de um ambiente de trabalho que seja realmente justo e inclusivo implica termos consciência daquilo que são as desigualdades e as injustiças à nossa volta. Implica estarmos conscientes que a oportunidade é o resultado da combinação do mérito próprio, mas também do acaso das circunstâncias e oportunidades de cada um. Alguns de vocês poderão estar a perguntar: o que ganhamos nós com um ambiente de trabalho realmente justo e inclusivo? Que competências ganhamos nós quando trazemos pessoas que viveram a adversidade para o nosso grupo de trabalho? Eu diria que a diversidade de culturas, experiências, vivências, associadas à resiliência e à capacidade de gerir a frustração, são certamente uma mais-valia que fazem crescer as organizações. A educação é o principal motor da mobilidade social. É a única ferramenta capaz de quebrar ciclos de pobreza enraizadas, crenças estabelecidas e expectativas sobre o potencial de cada um. A Teach for Portugal existe para inverter percursos prováveis de insucesso. Na prática, nós recrutamos profissionais com elevado potencial de liderança e colocamos-los em escolas públicas portuguesas, a trabalhar nas comunidades que servem, ou nas escolas que servem as comunidades mais carenciadas. Ao longo de 2 anos e a tempo inteiro, estes profissionais trabalham com professores dentro e fora da sala de aula, para desenvolver nos seus alunos competências académicas, ferramentas de gestão emocional, a cidadania ativa e a própria liderança. Para quê? Para garantir que cada aluno tem expectativas elevadas sobre si mesmo, que cada aluno acredita que é capaz, que cada aluno pode escolher o seu futuro. Temos aqui hoje reunidos um conjunto de diretores executivos, CEOs, CFOs, diretores de pessoas. Pessoas que partilham uma mesma visão, a de que é possível construir um ambiente de trabalho onde há oportunidade para todos desenvolverem o seu máximo potencial. Porque acreditam que o bem do todo é bem mais que a soma das partes. Deixo-vos algumas questões para reflexão ao longo do resto da manhã. O que ganhamos nós realmente com a construção de uma realidade de trabalho verdadeiramente justa e inclusiva? Que talentos estamos a excluir pelos enviesamentos naturais do recrutamento?
Que preconceitos tem cada um de nós que desconstruir? Que talento não estamos a promover na avaliação de desempenho ou promoção de colaboradores? Porquê? Por último, como pode cada um de nós e qual é a nossa responsabilidade na construção de um ambiente de trabalho que seja realmente justo e inclusivo? O dia de hoje, o facto de estarmos aqui juntos para pensar e discutir esta questão, faz-me acreditar que é possível, que este é mais um passo na direção da construção de uma sociedade que é verdadeiramente justa e inclusiva. Obrigada a todos. Hoje aqui é trabalho e mérito, mas neste painel de debate vamos sobretudo falar de elevador social. Será que ele avariou, não avariou? O botão, quando carregamos, funciona ou está avariado e é preciso perceber porquê? É isso que vamos tentar responder aqui neste debate com os nossos convidados. E apresento quem está comigo nesta mesa oval, não redonda, oval. A Wanda Brito, diretora de Recursos Humanos da Kelly, que está aqui também para trazer a experiência da Kelly, não só pelo seu trabalho enquanto consultora, mas como recrutadora e empregadora. O António Saraiva, presidente da CIP, também a Rita Távora, Country Leadership and Competence Manager na IKEA Portugal, disse bem, isto é um cargo pomposo. O Fernando Seara, meu querido professor universitário, fui sua aluna, fui sua vítima, é um professor muito exigente, muito cáustico, muito provocador e, portanto, vamos ouvi-lo aqui também com provocações lançadas certamente à audiência para aquilo que serão depois os momentos de pergunta e resposta. O professor, que eu muito admiro, tem esta ligação extraordinária entre o mundo universitário e o mundo empresarial e das grandes organizações, também político, porque foi autarca naturalmente, e traz-nos aqui esta poção mágica, juntando todos estes ingredientes, também com uma visão muito especial sobre este tema. Há dois pontos, no meu entender, que para nós que estamos aqui nesta sala são de facto muito importantes e acho que devemos levar para casa para pensar, que é o facto dos talentos que são perdidos ao longo deste caminho, as pessoas que não chegaram a ter as oportunidades de mostrar de facto as suas competências ao longo da vida, porque não estavam naquela pool mais acessível às oportunidades, ou porque também não foram desenvolvidos as suas competências ao longo do tempo. Isto tem uma ligação, de facto, muito curta com a parte da diversidade que a Maria também abordou. Nós, neste momento, vivemos uma fase muito intensa ao nível da gestão de pessoas. De facto, os candidatos, neste momento, dominam o mercado. Portanto, o candidato, neste momento, escolhe a empresa onde quer trabalhar. Precisamente porque há falta de talento. Quando olhamos para alguém, quando estamos perante alguém, ele tem um passado que nós desconhecemos, não sabemos as suas origens, não sabemos como ele chegou ali àquele momento perante nós. E, de facto, ao ouvir a Maria, consciencializa que há aqui todo um mundo em cada um de nós, que nós transportamos e que, na inter-relação que temos, à medida que vamos permutando o nosso relacionamento, devemos ter presente, não nos podemos em nenhum momento esquecer dessa realidade, dessas experiências que cada um de nós transporta. Eu apresentava ali alguns daqueles dados, eu transportei-me para aquela realidade. Eu sou um destes percursos. E hoje, presidente da CIP, o patrão dos patrões, seguramente que aqueles que falam comigo e que interagem comigo, desconhecendo tudo isto, têm de mim uma imagem que eu serei um abastado cidadão, que terei tido um percurso escolar impressionante e por isso cheguei onde cheguei. Não cheguei onde cheguei porque, no meu caso, o elevador social, eu não tirei o dedo do botão. Eu acreditei sempre em mim, não tirei o dedo do botão e por isso as coisas foram acontecendo. E não podemos esquecer estas dimensões, porque a riqueza que cada um de nós tem no seu percurso e aquilo que podemos entregar a cada um dos nossos, aqueles que se relacionam connosco, é essa riqueza que a humanidade, é com essa riqueza que a humanidade se constrói e se transforma. E, de facto, nestas disruptivas transformações, é bom termos esta humildade de saber que somos esta pessoa que tem um passado e que tem que construir um futuro.
As empresas têm um papel a desempenhar depois do consertar deste elevador social. E acho que a forma como nós depois fazemos o recrutamento, tendo em conta a diversidade e a inclusão, promovendo essa diversidade e inclusão e a seguir promovendo também o desenvolvimento de competências dentro das empresas, é aquilo que depois nos faz ter esse papel e um papel positivo depois no resto da sociedade. Muito bem, e a IKEA ainda por cima tem aqui uma disparidade muito grande de perfis, não é? Desde o É repositor na prateleira até aos gestores, obviamente, Exatamente. sofisticados da sua área Podem de fazer negócio. esse caminho também. Exatamente, de baqueta a presidente, como se costuma dizer, Exatamente. é possível. Fui o primeiro a introduzir em Portugal os manuais escolares gratuitos para o primeiro ciclo. Muitos anos passaram. Não há muitos. Em razão da minha paixão, não vou mentir, António, não vou mentir, um cidadão guineense ligou-me, professor, queria lhe agradecer. Agradecer. E disse uma coisa que é das coisas mais felizes da minha vida. Da minha vida. Para além dos meus 20 e tal mil alunos que tive até hoje. Está aqui a Maria e queria-lhe agradecer porque a Maria entrou em medicina. E foi das primeiras a anunciar com os seus livros. Chorei. É isso a vida. É o que o António fez. Cada um de nós é um ser que não se repete. Ele tocou no elevador. A Maria está em medicina. Mas é preciso uma política pública ao nível da educação, que começa desde o pré-escolar e vai por aí adiante. Até porque este não é um encargo só das empresas. Por muito que as empresas que aqui estão representadas possam fazer, acompanhar, ajudar, ao nível daquilo que é a política pública da educação, é preciso fazer mais, António. É evidente que é preciso fazer mais e, corroborando aquilo que o professor Fernando Seara dizia, cabe-nos a nós, responsáveis, independentemente políticos, associativos, empresariais, fazer a nossa cota parte, sabendo que não podemos nem nos compete fazer tudo. Devemos fazer aquilo que nos compete e muitas vezes, e no caso das empresas, como seguramente cada um de vós o faz, vamos até para além daquilo que, se tivéssemos que fazer uma divisão de responsabilidades, nos competiria. Mas os poderes públicos, o Estado não se pode demitir daquilo que são as suas responsabilidades, e esta é uma dessas dimensões. Não se pode dar às empresas como se elas fossem permanentemente vacas leiteiras, naquela simbologia da abundância e da criação de riqueza, porque a tipologia empresarial em Portugal, nós teremos 1.300.000 empresas, lá do censo, 1.200.000 são micro e pequenas empresas até 10 trabalhadores. É esta a matéria-prima com que a nossa economia é feita. Depois temos 46 mil médias e 1.600, 2.000 grandes. E este é o problema, porque deveríamos ter muito mais grandes e tudo isto teria seguramente outra leitura. Agora, o Estado não se pode demitir das suas responsabilidades. Wanda, estamos a falar de empresas também, vamos um bocadinho mais fundo naquilo que é a experiência da Kelly. Conhece bem as necessidades, os constrangimentos dos recrutadores, mas também é uma empresa empregadora e, se os meus números estão certos, é a 8ª empregadora em Portugal, tocando cerca de 10 mil pessoas por dia. Portanto, estamos a falar de uma grande empresa, das tais exceções, António. Ora, vestindo estes dois casacos, a recrutadora, a consultora e a recrutadora que emprega tanta gente, vestindo estes dois casacos, pergunto-lhe se realmente o elevador social está mesmo avariado e se faltam oportunidades para que miúdos como aqueles que conhecemos nos perfis da Maria depois consigam crescer. Eu diria que depois de termos visto a apresentação da Maria, claramente que há aqui problemas graves no elevador social. Não sei, por outro lado, se existem de facto oportunidades. Portanto, eu acho que são aqui coisas um pouco diferentes. Mas deixe-me só ter aqui alguma cautela, porque sabemos que ainda existem alguns setores que estão a recuperar deste período, se é que já podemos chamar pós-pandemia, e de facto às vezes as generalizações são um pouco, enfim, perigosas. Mas é incontornável falar do que se passa neste momento no mercado de trabalho, e é incontornável não deixar de falar dos perfis tecnológicos, de engenharias, até dos perfis na área da saúde, onde de facto existe aqui um grande déficit de competências no mercado, não propriamente das oportunidades, mas das competências. Ou seja, não temos os perfis certos neste momento para que o elevador suba. Em quantidade. É isso. Exatamente, em quantidade. Isso obviamente deve-se a vários fatores, deve-se ao facto do dinamismo do mercado, deve-se ao turnover que aumentou significativamente nos último ano e meio, que veio trazer aqui, obviamente, incrementar toda esta necessidade, mas também
um outro ponto que está relacionado com a automação das empresas, que cresceu a uma velocidade muito mais rápida do que aquilo que era expectável precisamente durante este período pandémico. E isto traz necessidades de perfis muito mais especializados a uma velocidade maior do que aquilo que também era, obviamente, expectável ou estava previsto. Um outro ponto relacionado com o investimento estrangeiro em Portugal, que é uma realidade, portanto não é futuro, é presente, que faz com que as nossas empresas estejam a competir nestes tais perfis especializados com dinâmicas completamente diferentes, ou culturas diferentes, salários diferentes, oportunidades também diferentes e que também são aliciantes naturalmente para os nossos trabalhadores em Portugal terem esta oportunidade. E por último, diria que o facto de também estes últimos 2 anos terem acelerado muito a parte do trabalho remoto, o trabalho híbrido, vai trazer oportunidades que antes seriam ou impensáveis ou muito mais reduzidas. Até os nómadas digitais se tornaram uma realidade, não é? Exatamente. Mas inflacionam também o valor salarial, bastante, obviamente. Claro, porque estamos a competir muitas vezes com salários de outros países, com as pessoas a trabalhar cá, o que é ótimo para as oportunidades, eu acho que para o setor económico cá em Portugal, naturalmente, porque todos crescemos com isto, mas a verdade é que traz uma pressão extra e muito mais acrescida nas nossas organizações em permanecerem competitivas com estas circunstâncias. Aquilo que se nos sinalizam em todas as atividades económicas é falta de mão de obra qualificada. Como dizia aí bem, há uma transformação e a CIP apresentou há cerca de 4 anos um estudo que chamamos o Futuro do Trabalho, com a Nova, onde já aí se detectava as profundas alterações que o mundo do trabalho ia sofrer, com o desaparecimento de algumas profissões, com o aparecimento de outras, e sinalizávamos que iriam desaparecer cerca de 1 milhão de postos de trabalho, entenda-se, maneiras de fazer, não o desaparecimento, colocando no desemprego 1 milhão de pessoas, mas também o aparecimento de igual número de novas profissões. E esta transição, esta transformação, e por isso eu tenho dito que mais do que recuperar, que temos que o fazer, é transformar a nossa economia. E a formação, a qualificação e requalificação dos nossos recursos humanos para estas novas competências, para estes novos desafios, porque a procura de postos de trabalho, a procura de talento hoje vem com novas competências, é acompanhada de novas competências. No primeiro trimestre de 2021, comparativamente com o primeiro trimestre de 2019, a economia recebeu mais 2 mil milhões de euros de massa salarial. Ou seja, a economia está a remunerar, apesar de que se vai dizendo e de alguma deformação nas mensagens, as empresas estão a remunerar melhor estas novas competências, porque esta falta de mão de obra está a provocar essa corrida à obtenção da qualificação e à canibalização, em alguns casos, e à importação em outros. Mas a uma remuneração crescentemente diferente para melhor, e há aqui toda esta transformação, toda esta dimensão. E sim, hoje o grande problema, se isolando agora as outras questões da pandemia que a pandemia e a guerra nos provocam, é de facto a carência de mão de obra qualificada, mas também indiferenciada. Mas uma política de imigração mais virada para a economia faz falta, é precisa, ajuda a resolver esta questão? Faz falta e é urgentemente necessário. Sem uma política de captação de imigração económica, como eu lhe chamo, não resolveremos o nosso problema, porque nós temos, número redondos, 5 milhões de pessoas na população ativa. A carência que temos na construção, 38 mil, na metalurgia e metalomecânica, outros tantos, na restauração e hotelaria. Se somarmos todos, não temos população para suprir esta carência. Temos urgentemente que captar imigrantes que, para uma rápida inserção, tenham estes fatores língua, cultura mais próximos, porque obviamente facilita a inserção. A ideia de que a guerra e a vinda dos ucranianos pode resolver a situação da mão de obra pode resolver algumas, não resolverá todas. Exato. Rita, como é que vos chegam os recrutados? Há realmente aqui um desfazamento entre aquilo que é a necessidade das empresas, nomeadamente a IKEA, e aquilo que são os perfis que chegam, e aí voltava a recuperar aquilo que falávamos há pouco, tem perfis muito diferentes, desde o repositor de loja até aos gestores que obviamente estão a liderar o IKEA. Como é que chegam estas pessoas? Sim, então, e como eu dizia há pouco, lá está, o nosso papel começa logo no recrutamento e nós sentimos esses desafios, obviamente que eu acho que todos sentimos no recrutamento,
mas por outro lado nós temos uma cultura de recrutamento muito por valores, ou seja, daquilo que quando procuramos um candidato, a primeira coisa que nós procuramos é a identificação, e o Pedro falava disso há pouco. Vestir logo a camisola com o olá, isso é fundamental. Exatamente. De ter essa cultura e valores, se identificar com o nosso propósito, que é melhorar criar um melhor dia-a-dia para a maioria das pessoas, de ter o trabalho em equipa e ter esta vontade de aprender e a curiosidade e de se desenvolver ao longo da vida. Sim, nós vamos requalificando ao longo do tempo, mas acima de tudo criando esta curiosidade nas pessoas. Nós temos semanas temáticas, exatamente, e chamamos a Talent Week, por exemplo, ou o Dia da Aprendizagem, também temos noutros momentos, em que basicamente o que fazemos é ter líderes da organização que vão dar a conhecer os seus percursos, querem workshops, querem conversas individuais, e isto permite a cada um dos nossos colaboradores perceber quais é que são os diferentes caminhos que podem seguir, que competências é que precisam de aprender. Se quiserem fazer uma função completamente diferente, isso no fundo acaba por inspirar os nossos colaboradores ao longo do tempo. E vimos isso na pandemia, que foi um exemplo muito claro da necessidade de qualificação, em que de um dia para o outro tivemos as nossas lojas fechadas e os nossos colaboradores tiveram que fazer atividades completamente diferentes para conseguirmos continuar a servir os nossos clientes de uma forma completamente diferente. Professor, precisamos aqui de uma flexibilidade laboral diferente ao nível da legislação para que isto seja possível em mais empresas e para resolver estes temas da falta de mão de obra? Trabalho versus emprego. Flexibilidade versus rigidez. Antepassado digital versus nómada digital. Analógicos. Essas três clivagens vão mudar este ano. Vamos viver tempos similares. A inflação, António, vai chegar aos 2 dígitos. Deus não te ouça. Mas Deus vai-me ouvir, sabes porquê? Já estamos em 7.2. Estou a dizer, está em 7.8, em Espanha está 9.8 e não vale a pena. O que significa, por exemplo, as questões da agenda para o trabalho digno vão ter que ser totalmente repensadas. A questão do trabalho temporário vai ser tema. E tem que ser tema consciente, não pode ser tema ideológico. Podem aumentar o salário mínimo, com todas as consequências que o Presidente da CIP disse ao nível de recuperação. Mas depois tem outro problema. Não consegue segurar o talento que ainda existe, ou que é criado. E é esta lógica de tensão que nós vivemos. Nós, cada um de nós, o António, cumprimento por isso, defende isso, eu sempre ouvi, temos que ser nós atores permanentes e impressionantes do elevador social. O elevador social é feito de fenómenos, de mecanismos que eu chamo imponderáveis. Das tensões que vamos ter, só lhes digo o seguinte, senhora diretora, o António está preparado, a senhora diretora também tem que estar preparada, vêm aí tempos muito difíceis de revisão de paradigmas que alguns consideravam sedimentares. Só essa nota. Estamos todos a fazer parte da história no sentido dessa revolução laboral, mas também económica. Professor, antes de passar aqui a palavra novamente à Wanda, o professor lança provocações e eu agora também vou lançar uma. As universidades já formam em função do mercado de trabalho ou continuam literalmente a marimbar-se para esse desfazamento? A universidade pública hoje em dia é para as classes altas, nos cursos mais relevantes. Sabe uma outra situação? Certo? Medicina, aeronáutica, informática. E a canalização da poupança em Portugal, das classes médias e classes médias baixas, foi na lógica da universidade privada. Aquilo que se pode chamar a massificação do ensino universitário trouxe-nos um problema: endividamento familiar. Para colocar os meninos a estudar. Endividamento familiar. Mas precisamente por isso, porque no fundo o ensino superior muitas vezes deixa exaurida a poupança das famílias, as universidades já preparam de acordo com o que estes senhores procuram, ou as universidades continuam um bocadinho desfasadas do mercado de trabalho a fazerem o que querem no seu entender? Eu vou dizer, em alguns casos estão desfasadas do mercado de trabalho porque os cursos, você o que é que vai? Vai formar certo número de pessoas em razão de cursos que depois exige adaptação. Ou exige a dor. Cunha. Sabem como é que se chama hoje? Mas antigamente já não há. Não, hoje é empurrão democrático.
Há em Portanto, é uma democrático. evolução semântica que você tem que adaptar. António Saraiva, queria comentar aquilo que disse o Rosália, professor. não, a questão da adaptação das universidades à realidade das empresas, obviamente continua a haver algum desfazamento, com honrosas exceções, como em tudo na vida, mas a questão que temos que nos colocar, e não tirando mérito, obviamente, às universidades e àquilo que aí se entrega como ferramentas aos alunos que de lá vão saindo, principalmente de raciocínio, de método, mas um canalizador, um eletricista, entre outras, um soldador, ganha hoje e vai ganhar ainda mais no futuro do que académicos que se vão formando. As escolas comerciais e industriais desapareceram na reforma do ensino, os centros que vamos tendo nas nossas associações vão formando alguma dessa mão de obra, mas continua a haver o desfazamento e não se está, na minha opinião, a pensar o futuro, porque estas profissões em desaparecimento vão ser procuradas, valorizadas e bem remuneradas. Poderá não haver sensibilidade de quem está neste momento em cargos executivos políticos para ter em conta aquilo que estamos aqui a falar e que o António referiu também, não é? Em Portugal vivemos uma lei de bronze do sistema e vivemos uma lei de bronze com acentuar de fenómenos de neocorporativismo político, claro. Os colóquios são importantes para chamar a atenção, até pelas elites que estão aqui. Temos que dar mérito aos tempos da nossa vida, para a vida dar mérito a todas as circunstâncias que ela ocorre. O sol pode fazer dias longos. Dias grandes só podem fazer as ações. A segunda, no nascimento somos filhos dos nossos pais. Na ressurreição somos filhos das nossas obras. Como é que se reconhece mérito em Portugal? Como é que há meritocracia em Portugal se realmente não se tocar no tema dos salários? As empresas vivem dificuldades, viemos de uma pandemia, estamos perante uma guerra, é um tempo sensível, podemos ter uma troika, como diz o professor, mas se não tocarmos nos salários, como é que se valoriza esse mérito, essa entrega? Só uma pequena parte, e sou super rápida, só mesmo para dar uma chega ainda na questão das universidades, que me parece aqui muito pertinente, porque depois o nosso trabalho no dia-a-dia, quando fazemos o recrutamento, não escolher sempre as mesmas universidades e não continuar a perpetuar, lá está, o elevador partido. Porque é extremamente importante nós conseguirmos olhar para além do óbvio e irmos para além daquilo que é a zona de conforto. Respondendo diretamente aqui à sua questão, Rosália, nos últimos tempos, e volto outra vez a falar, talvez no último ano e meio, de facto houve uma necessidade muito grande das organizações conseguirem, antes de mais, reter quem têm dentro de casa, reter o know-how, reterem um conhecimento do negócio que têm, mas também continuarem competitivas na atração de pessoas para os novos desafios que surgiram, aquilo que falávamos, a evolução tecnológica, a necessidade de perfis diferentes, mais especializados. E foi quase inevitável, e aqui eu acho que falo internamente pelaquele onde isto aconteceu, mas também por aquilo que os nossos clientes partilham connosco, existiu realmente uma necessidade de ajustar e de elevar salários nos últimos tempos. Muitos empregos se vão perder, mas muitos outros vão nascer, que nós ainda nem sabemos quais é que vão ser. Portanto, é extremamente necessário nós conseguirmos trabalhar as competências de quem faz parte das nossas equipas. Há relativamente pouco tempo, o Fórum Económico Mundial dizia que em 2025, que é amanhã, já foi dito aqui há alguns anos, obviamente, que as empresas mais competitivas seriam aquelas que teriam trabalhado o upskilling e o reskilling dos seus colaboradores. E estamos a sentir isso já na prática, estamos em 2022. Que outras coisas hoje em dia ajudam a retribuir o mérito e a reter? Sim, sem dúvida. Eu acho que temos visto essas mudanças. Eu dividia em duas dimensões. Eu acho que a parte do salário, obviamente, continua a ser importante, especialmente num país em que temos rendimentos baixos e, portanto, nós temos feito essa jornada de estar sempre um pouco acima daquilo que é o salário mínimo para o salário de entrada. Mas depois há toda uma outra dimensão, e é um pouco a dimensão também que falava, que é a dimensão mais humana, que se preocupa mais com o bem-estar geral dos nossos colaboradores. E aqui nós temos apostado muito nesta área. Já antes da pandemia tínhamos começado, e dou alguns exemplos. E aqui para estar ao lado dos colaboradores nos momentos mais importantes, mas também os mais difíceis.
Na parte da maternidade e paternidade, em que existe uma ajuda ao nascimento, em que os nossos colaboradores podem ficar em casa mais 2 meses do que aquilo que é habitual, tendo um suporte da empresa, e depois também para os momentos mais difíceis, quando as coisas não correm tão bem, ou seja, temos o programa Contigo, que é um programa de assistência social, em que os nossos colaboradores podem recorrer se sentirem alguma questão, alguma dificuldade, seja ela social em casa, seja financeira, em que podem recorrer, são assistentes sociais externas que estão lá connosco, e podem se candidatar também a esse fundo de emergência que, por alguma situação mais crítica, e por exemplo o ano passado suportamos 250 pessoas entre a parte social e financeira, e isto é muito, muito valorizado pelos colaboradores, assim como o apoio psicológico. Os dados que nós vemos é de valorização dos programas que as pessoas, quando medimos com os colaboradores o que é que são os programas que valorizam mais, sem dúvida estes têm mesmo muito impacto na vida deles. E podemos todos conversar e colocarem as vossas questões. Temos aqui 4 excelentes convidados nas suas áreas, são especialistas. Alguns estudos indicam que cerca de 70% dos alunos ao dia de hoje que estão no primeiro ciclo irão trabalhar no futuro em profissões que ainda nem sequer existem. E a minha questão não tem tanto a ver com a formação técnica, mas com a formação comportamental. Estamos a formar homens e mulheres em termos daquilo que são os soft skills? No estudo que eu há pouco referi que a CIP fez, quando perspectivamos que 1 milhão de formas de fazer, como eu prefiro chamar-lhe, vão desaparecer e outras tantas vão ocorrer, nós antigamente tínhamos programas, tínhamos previsões a 5 anos. Hoje, quem conseguir prever mais de 1 ano é um adivinho. Não estamos ainda suficientemente preparados para estas alterações. Agora, o que teremos que saber fazer, enfim, um pouco darwiniano, é a enorme capacidade de adaptação à mudança. Em termos das soft skills, eu acho que é um mundo novo, é uma matéria nova que vamos falando, vamos uns mais adiantados, umas organizações mais avançadas do que outras, mas estamos ainda muito, muito imberbes nessa matéria. Há aqui dimensões que hoje quem entra no mercado de trabalho, normalmente esta juventude, traz conceitos e as empresas, para terem uma correta política de remuneração, além daquelas que a Rita referia, de outros benefícios complementares para a fidelização dos colaboradores, hoje há um conjunto de dimensões que estamos a tocar nelas, a descobri-las, mas ainda não há, na minha opinião, obviamente, não há metodologias corretas para corretas abordagens. Estamos numa aprendizagem a esse nível. Nos seus trabalhos concretos, como é que fazem em termos de diversidade para que a igualdade de género também seja privilegiada, não para obter favorecimento especial, mas para privilegiar o mérito? Queria também perguntar à Rosália Amorim, e que lidera uma redação diversa a todos os níveis, como é que ela opera este quase milagre, tendo em conta os salários oferidos no jornalismo, como é que o elevador social no jornalismo, com imenso esforço, tem vindo a ser perpetuado? Bom, eu não estou muito habituada a ser questionada, não sei se vou conseguir. Wanda. Antes de mais, obrigada pela questão. Da minha experiência e falando da experiência da Kelly, que é aquela, na verdade, por onde eu posso falar. Nós acabamos por ter um desafio um bocadinho diferente. Nós temos 80% do nosso staff são mulheres. Portanto, nós temos constantemente que procurar o equilíbrio que não é muito normal encontrar no mercado de trabalho. Vão abrir cotas para homens? Não, cotas e recursos humanos, mas pronto, às vezes fazem falta. Certo. Mas, contudo, eu também faço parte do clichê de ser a única mulher na equipa de direção. Mas extremamente sempre, e aqui só posso mesmo falar pela minha experiência, porque sei, e sei porque conheço, obviamente, outras situações que não partilham da mesma, e aqui eu vou dizer sorte, em que nunca senti, e nem me lembro que isso acontece. E eu acho que isto é, de facto, uma lotaria no que se passa no mercado de trabalho. Claro que também, de certeza, que existe aqui uma cota parte do meu trabalho em não sentir isso, mas desde o primeiro segundo que isso não aconteceu. Portanto, eu acho que isto também tem que ser destacado quando acontece.
mas gostei muito das questões, acho que são muito pertinentes, principalmente numa sala tão diversa como nós temos aqui hoje, felizmente, e que não cumpre a maior parte das tendências quando nós realizamos ou organizamos eventos para gestores de topo. Portanto, é com muito bons olhos que vejo uma plateia muito composta por ambos os géneros. E eu também vou falar da minha experiência e da experiência na IKEA dentro destes temas. E aqui nós temos um compromisso absoluto dentro das áreas da igualdade, diversidade e inclusão, seja género, mas também outras dimensões, seja etnias e racial, sejam qualquer dimensão. E aqui, por exemplo, na parte de género, nós hoje em dia já atingimos os 50-50 em funções de liderança dentro da IKEA, sem diferenças de salários, que eu acho que é um resultado muito bom, e queremos liderar também e inspirar outras empresas a fazer a mesma coisa. E perguntando no dia-a-dia, eu acho que aqui é desde o recrutamento, e temos situações em que nós recrutamos pessoas, mulheres que estão grávidas ou que vão em breve ter crianças, garantir que em termos, quando elas estão de licença de maternidade, que as suas funções e que nada fica prejudicado porque isto aconteceu, seja em termos de competências, seja em termos de salário, e portanto isto depois torna-se um caminho natural. E é assim que deve ser. E, portanto, hoje em dia temos o compromisso de aumentar a representatividade noutras áreas, uma vez, obviamente, temos que continuar a focar a parte de género, mas também as outras dimensões que agora podemos também avançar e investir bastante. Tudo isso sentiram necessidade de impor cotas, de as escrever e determinar ou não? Não temos as nossas ambições, mas não temos cotas, não é por aí, porque acreditamos também muito no mérito. E, ou seja, o primeiro pressuposto é que estas pessoas têm a competência para desempenhar as funções que são contratadas para, mas temos que lhes dar as mesmas oportunidades e acelerar, se calhar, o seu desenvolvimento, exatamente porque elas não tiveram antes, como já se falou aqui muito, que elas não tiveram tantas essas oportunidades, e, portanto, vamos ajudá-las a construir este caminho, porque é a coisa a acertar a fazer. Bem, primeiro, cresci toda a minha vida profissional no mundo do jornalismo económico, que é um mundo tradicionalmente sem saias, portanto é só fatos, só homens, não é? Um mundo económico que é muito masculino, e esse foi o primeiro grande desafio, foi crescer em ambiente chamado hostil, que eu não considero que hoje seja tão hostil como era quando comecei nos anos 90, mas houve, portanto, essa dificuldade. Depois, perguntava-me como é que se gera uma redação também tão diversa. Temos quase metade homens, metade mulheres, portanto é muito equilibrada, é uma redação com alguma tração, portanto muitos anos de experiência, e isso facilita bastante. Ao contrário do que se diz, os jornais não estão só cheios de estagiários, isso é um mito. Nós temos 4 estagiários profissionais, todos com o seu devido salário, não temos estagiários gratuitos, para que fique claro. Temos pessoas com 30 anos de casa, com 25, a quem entreguei também uma menção honrosa em dezembro, quando fizemos 157 anos. Fizemos o DN, eu estou bem conservada com 157 anos, no Diário de Notícias, e, portanto, temos ali um grupo sénior que valoriza muito a marca, que tem muito o propósito, que no fundo estas duas senhoras acabaram por tocar nisso de outra maneira. Valoriza muito o propósito, que é zelar pelo Diário de Notícias, uma marca centenária. Tudo isso não inibe as dificuldades que sentimos todos os dias, os salários deveriam ser melhores, deveriam, podíamos ter outras condições, ter mais pessoas, mais equipas, sim, mas no momento de crise que nós vivemos no editorial, eu creio que a perspectiva que temos de ter é o que é que nós podemos fazer com estas pessoas e tirar o melhor delas. A questão é até que ponto é que cada um de vós que aí está nesse painel pensa, quando lhe aparece alguém que não tem um curso superior, mas que tem um curso profissional, um curso médio, pensa que, não obstante, essa pessoa pode dar um aporte tão ou mais importante, porventura, a cada uma das vossas organizações, do que aquele que tem um canudo, mas que, porventura, enfim, não é à partida, ou poderá não ser à partida tão qualificado. Também da nossa cultura e porque tem que ser consciente na nossa tentativa ativa de mudar mentalidades. Mas é fácil sensibilizar os seus clientes para este tipo de tema? Não é fácil. Não é fácil. Como é que se introduz este assunto que foi tão bem colocado? Não é fácil porque é sempre muito mais tentador ir para terreno conhecido. E isso faz parte, enfim, da vida, das organizações, mas é nosso papel precisamente ser mais disruptivos
e tentar fazer o caminho contrário. A Kelly, nos últimos anos, tem tido um caminho muito mais ativo na parte da diversidade e da inclusão, precisamente porque nós acreditamos que esses backgrounds diferentes e essas experiências diferentes nos vão enriquecer a nós, mas também, naturalmente, porque o nosso papel na sociedade nos exige que sejamos também ativos, porque com o leque de clientes, com as centenas de clientes que temos um papel muito visível e temos que o utilizar, não é? Portanto, e fazer passar também esta mensagem. E aqui não está só relacionado com a parte da formação académica, formação escolar, mas também com a inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência, que hoje, por acaso, não tocámos muito neste tema, mas que é fundamental para esta diversidade das nossas equipas. Na minha primeira intervenção, que nós lutamos por valores. E isso é mesmo verdade, não é só uma frase escrita. E, portanto, independentemente se a pessoa tem uma licenciatura, se não tem, se tiver a experiência, se tiver o potencial para se desenvolver dentro da empresa, é perfeitamente possível. O nosso diretor comercial começou como part-time e, portanto, foi crescendo dentro da nossa organização. 80% dos nossos líderes cresceram internamente. Temos pessoas que ocupam lugares de responsabilidade que não têm uma licenciatura e, portanto, pelo menos na ICAIA é assim que nós trabalhamos, porque, mais uma vez, os valores é o mais importante para quando se juntam. O resto nós temos o papel também de fazer o trabalho conjunto, de desenvolver as pessoas nesse caminho. Quero apenas agradecer a todos os convidados, à Wanda, ao António, à Rita e também ao professor Fernando Seara. Foi um gosto rever-vos, estar convosco neste painel. Ao Pedro, muito obrigada. E terá agora a sua palavra de encerramento desta sessão. Muito obrigada. Da mesma forma comecei pedindo-vos paciência na minha humilde intervenção, da mesma forma também que vos peço um pouco de paciência para verem um pequeno filme que vos vamos mostrar, que eu estou seguro que nos vai levar a refletir e posteriormente ao mesmo farei o encerramento. It's a bad dream. You live in a tunnel that's dark and you just can't get out of it. But I found a web. My name is Abraham Camacho Bustamante Ferrer, but you can call me Abe. I was born in Cochabamba, Bolivia, South America. We lived in a very small town, in a two-room house with 11 siblings. I've seen a lot of movies. 99% of them were from the US. So I had a picture of what the United States looks like. It seems like everything's clean. Why do you have so many cars in the United States? There are so many professionals at a young age. I had just turned 15. I was living in the parish with the priests from the United States. They saw a potential. Wow. You know, I'm going to go to the United States. Now I'm going to be in the movies. This is going to be a fantastic adventure. Four months later, I was going to private schools. They gave me a bicycle to go back and forth to school, just like that. It was exactly what I was looking for. Then I ran into Patty. She's always smiling. Girlfriend, boyfriend, type of a thing. We've been married for 45 years now. I went to work for a global manufacturing company in Waterloo, Iowa. And I worked for this company for 37 years. Most of us plan to retire and have a golden age. So Alex was born, my grandson. Alex was about 7 months old. And Alex was not crawling. He wasn't speaking, but he was always smiling, very happy. By the time he got to be a year old, the doctors here decided that to treat Alex as a cerebral palsy child, CP. When that happened, our world just basically turned over. I called my manager and I said, I may need to have to retire much earlier than I planned.
6 years, we were with him every day. Physical therapy is constantly coming and going. He was in critical condition for 5 months. 5 months. So my question was, is he on a support system to keep him alive? And they said yes. And then I knew. And he passed away. He was beautiful. I'll show you. He was the student of the month. Always smiling. He always was smiling. Patty and I were in a gray world. I get up in the mornings and a beautiful day, right? And I ask myself, what's next? What are you gonna do, Wade? 6 months later, I get a phone call from one of my colleagues, and she said, would you be interested in helping us in some projects? Much like you were doing before I decided to retire. Set up a week of meetings with me in Waterloo, Iowa. I thought to myself, there's an expertise that this company needs. You can offer that. Management, right? Project manager, right? Worldwide. My time is productive. Going back to work is what I needed. It has created a world to move on. We're not stuck there anymore. For me, it was the right prescription. It was exactly what I needed to do. De como, se todos juntos fizermos as coisas certas, conseguimos influenciar a vida das pessoas. Estimados speakers, uma honra, um contributo excelente do vosso lado. Acho que todos daqui saímos a pensar e a refletir de como fazer o nosso Portugal um país mais competitivo, mais justo, mais produtivo e, obviamente, onde continuaremos a lutar para ser felizes num momento que sabemos, e já o estamos a sentir, que será provavelmente do mais difícil que tivemos nas últimas décadas. Todos muito contentes daquilo que para nós é um mérito, ou seja, competências certas, resultados comprovados. Muito obrigado a todos. Bem-aja.